essas coisas. Uma publicação, claro que eu consigo. Tá vendo aí? Já, acho que eu iniciei aqui já. Iniciou? Uhum. Ai, Deus. Já posso falar, hein? Pode, A paz do Senhor, povo de Deus. Chegando aqui para nós darmos início à nossa primeira escola bíblica dominical. E nós estamos aqui nesta noite acompanhados pelos nossos secretários, a irmã Nádia, o irmão Henrique, que vai estar nos auxiliando e nos ajudando aqui na escola bíblica dominical. A nossa lição esse trimestre nós vamos estar falando de um assunto muito interessante. Doutrina da Trinitarianismo. Está difícil até de falar, hein? Trinitarianismo. Se trata da Trindade, um nome até meio difícil de falar, mas eu acredito que vai ter muito proveito para a tua vida. Portanto, eu gostaria de convidar você, a sua família. Muitos hoje ainda não têm a sua revista em mão, mas em breve todos terão aí a sua revista e poderão acompanhar-nos aqui. E vai ser um prazer poder todas as terças-feiras estarmos aqui tratando desse assunto. A nossa lição de hoje tem o tema Deus, uma pluralidade, ações pessoais. Então esse é o tema da nossa lição. A nossa revista da Escola Bíblica Dominical é a Atualidade Cristã, do Ministério Internacional do Guará. Vou mostrar aqui para você a capa da nossa revista, para você ver aí o quanto que é linda. E sem contar que atrás está a foto da bandeira do Brasil e do nosso pastor presidente, juntamente com a pastora Adalino Nascimento de Freitas e a missionária Sirene. Meus queridos irmãos, eu quero nesta noite, já que as pessoas estão chegando, a nossa irmã Maria já chegou, a paz do Senhor, irmã Maria, Deus abençoe a tua vida. Prazer muito grande tê-la aí fazendo parte conosco desse trabalho tão abençoado. E lembrar dos irmãos que na quinta-feira vamos estar aqui com o estudo bíblico da Palavra de Deus. Eu acredito que nós vamos lutar para chegar mais cedo. Hoje tivemos um pequeno atraso, mas eu peço que os irmãos vai nos relevando. Infelizmente, a vida de quem trabalha ocorre essas dificuldades. Quero cumprimentar também a irmã Lourdes. A paz do Senhor, irmã Lourdes, Deus te abençoe de uma forma muito especial. E eu quero começar a orar, pedindo ao Senhor que ilumine a minha mente e a de cada irmão que vai estar conosco, participando desse estudo bíblico. Quero cumprimentar a irmã Ieide, Pai do Senhor, irmã Ieide, Deus te abençoe. Pega a sua revista, se não tem ainda, daqui a pouco está chegando. A irmã Clécia já saiu para distribuir as revistas. Tivemos um atraso aí em virtude de tudo que está acontecendo no nosso país, mas vai dar certo agora para frente, para a glória de Deus. Eu vou orar, se você puder orar e falar com Deus. Pastor Afrânio, a paz do Senhor. Vamos orar, pastor Afrânio. Nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, te dou graça por mais uma vez estarmos aqui, e o nosso pedido é que a nossa mente venha ser esclarecida acerca de tudo que vamos falar. Peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa nos dar compreensão e entendimento da tua palavra, e a cada um dos nossos ouvintes, ó Deus, e pedimos que eles sejam esclarecidos acerca de tudo que nós vamos falar. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos sentar aqui, Nadine? Não, só Aí que acabou aqui. Os nossos secretários querem ficar aqui só escondidinho, mas tudo bem, né? Está chegando bem aí a imagem? Os irmãos que estão aí nos acompanhando, por favor, se estiver chegando bem, dá um ok para nós, para a gente ficar bem à vontade. Está conosco o nosso irmão Lucas, paz do Senhor, irmão Lucas,
irmã Eliane e Gilvan também está aí acompanhando. Diz: oi, pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos participar da escola dominical? No domingo é bem interessante, né? Mas abra aí na primeira aula. A minha revista está aqui aberta. E eu quero até dizer para você que tem alguma dúvida acerca do que nós vamos falar, se você quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui para te responder. As perguntas difíceis que nós não tivermos condições de responder, eu prometo você que na próxima aula nós estaremos respondendo. Até pelo fato que nós não sabemos tudo, mas o Senhor vai nos ajudar a estar aí conduzindo esta aula. O texto para a base da nossa fala está no livro de Tito, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: admoeste os que se ajuntem aos principados, potestades, que eles obedeçam e sejam preparados para toda a boa obra. Esse é o nosso fundamento da nossa lição. E temos aqui alguns objetivos para ser alcançado nesta noite. Objetivo geral: mostrar à luz da Bíblia que existe uma pluralidade da ação pessoais agindo desde a fundação do mundo. Então nós vamos descobrir nesta noite que há pluralidade desde a fundação do mundo agindo, e nós temos os objetivos específicos. Isso é bem interessante que nós abordemos aqui, para que você possa em casa também ter uma curiosidade, e eu espero em Deus que nós consiga marcar todos esses pontos para a glória de Deus. Reconhecer que houve ação do Criador de acordo com a sua natureza, manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. Mostrar que o Verbo, desde o início de todas as coisas, tomou forma humana e foi recebido como unigênito do Pai. Terceiro e último, explicar que no ministério de Jesus houve a ação conjunta da Trindade. Então são esses assuntos que nós precisamos nesta noite esclarecer para você, amigo, para você, amiga, para você, meu irmão e minha irmã, que está aí nos acompanhando nesta noite. Eu espero que eu possa ser bem objetivo para que você possa entender. Você é o meu professor auxiliar hoje, né, Henrique? Eu não. Eu preciso do professor auxiliar aqui. Vamos lá, introdução. Dê a introdução aí para... Ele não quer aparecer não, mas você vai escutar a voz dele aí. Tá bom, introdução. Estudaremos nessa lição passagens que revelam a doutrina da Trindade, examinando textos bíblicos que apresentam ações pessoais de um Deus único. Então aí os irmãos já podem observar que na introdução já vem expressando que nós vamos estar conhecendo em alguns textos bíblicos a natureza da triplicidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é um único livro que pode provar categoricamente sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a ação de cada um deles. E eu acredito que todo esse trimestre nós vamos ter muitas aulas para nós estarmos aqui conversando acerca disso, e vamos com certeza chegarmos em grande conhecimento para as nossas vidas espiritual. Nós vamos dar continuidade no primeiro ponto, e você não tem revista ainda. Se você quiser adquirir uma revista da Escola Bíblica Dominical, entre em contato conosco. Nós vamos estar aí fazendo de tudo para que essa revista possa também chegar à tua mão. Vai ser um prazer você também ser um aluno assíduo da Escola Bíblica, pois nos traz ricos conhecimentos da Palavra de Deus. Nosso professor auxiliar, Deus triúnico. Deus se manifesta na Bíblia em 3 pessoas. O teólogo cristão W. Lindsey Alexander fez uma introdução para o estudo da doutrina da Trindade,
que se alinha perfeitamente com o que cremos à luz da Bíblia sobre esse assunto. Ele diz que, embora uma verdade não seja formalmente enunciada na Escritura, ela pode estar implícita nas informações da Escritura. Neste caso, a doutrina é uma conclusão retirada indubitavelmente daquilo que a Escritura anuncia. A doutrina da Trindade não aparece explícita na Bíblia, mas com facilidade lá encontramos de forma implícita, como veremos a seguir. Então, o que os irmãos podem observar nas colocações do nosso pastor Dernival Lopes, que foi o escritor dessa revista, quero louvar a Deus pela sua vida, viu, pastor Dernival Lopes? Esta revista ficou muito boa, o assunto ficou muito interessante, e tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas e alcançadas por Deus através desse estudo. Se você for procurar na Bíblia, como algumas pessoas são até questionadores, que eles dizem: ah, mas na Bíblia não está aí dizendo em um só lugar sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por mais que você não encontre, mas você em algum texto, uma observação bacana que você fizer, você vai encontrar a Trindade. E observamos que esse texto que nós estamos inseridos vai mostrar para nós a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. E tenho certeza absoluta, você que tem dúvida acerca da Trindade, você que tem dúvida acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas como é que é uma pessoa, é duas pessoas, é três pessoas? Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos estar mostrando para você a luz da Bíblia, e eu gostaria até que você tivesse a sua Bíblia aí em suas mãos, para que você possa tomar também conhecimento. Alguns versículos é bem interessante que você leia, que você acompanhe aí na sua casa para meditação, tá certo? Nós vamos então aqui para o 1.2, como Deus se apresentou na sua natureza no início das Escrituras. Vamos lá, Henrique? Arruma uma cadeira para tu, Henrique. Você vai ficar aí? Vai ficar aqui olhando aqui. Tá novo, né? Está trabalhando sentado. Eu que não dou conta mais não. Os anos vai chegando e a gente trabalha o dia todo em pé. No início das Escrituras, a palavra hebraica usada para Deus como a pessoa que no princípio criou os céus e todas as coisas é Elohim. Esse termo na língua hebraica tem o sentido de pluralidade, dando a ideia de mais de uma pessoa, que no caso da criação estava agindo para o mesmo propósito. Gênesis 1, de 1 a 3. O que esse texto bíblico esclarece com segurança é que houve pluralidade de ação de criar, ação de mover-se e ação de dizer. Então os irmãos já começam a observar no livro do Gênesis, livro da criação, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, vai mostrar para nós e apontando o nome de Deus como Elohim, que ali está representando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e mostra também a movimentação dos três na criação de todo o universo. Vocês podem observar que se nós lermos lá os primeiros versículos, eu vou até fazer questão de ler aqui, você já está com a sua Bíblia? Se você não está, eu peço para você pegar a sua Bíblia e abrir aí no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. É bem interessante que a gente leia e preste bem atenção, para a gente poder compreender de fato esses textos tão interessantes para nós. Observa o que diz o texto sagrado. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Os irmãos podem observar que aqui tem uma ação. Deus falando, haja, mas aí, no entanto, há a movimentação e a ação de criar as coisas. Podemos observar que dentro desse texto, nós já encontramos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como no livro de João. Se nós observarmos
no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 1, ou capítulo 1, como você bem entender, nos primeiros versículos também, o próprio Jesus faz questão de dizer que no princípio era o Verbo. Ele diz no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a gente observa que Jesus já estava com Deus no princípio, na criação de todas as coisas. Observa também uma outra coisa interessante, lá no livro de Gênesis, quando diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face do abismo. Então já havia a ação do Espírito, a ação de Deus Pai e a ação de Jesus Cristo como Filho de Deus. Talvez eu estou embolando alguma coisa, se estiver embolando alguma coisa que está tendo dificuldade para você compreender, você pode estar falando aí. A gente vai tentar melhorar nas nossas próximas aulas. E observa o que diz aqui, no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então a gente observa que a movimentação, a criação, teve a presença de Deus Pai, a presença de Deus Filho e a presença de Deus Espírito Santo. Até aí está bem compreendido? Mas nós vamos vermos algumas referências bíblicas no decorrer desta leitura que vai nos ajudar a compreender melhor. Nós vamos agora para o ponto 2, no princípio da criação do céu e da terra, aparece a Trindade. Então eu quero que você preste bem atenção que no princípio, na criação do céu e da terra, aparece a Trindade. Vamos observar a leitura com o nosso irmão Henrique. Clareza de ação do Deus triuno. O Deus Elohim, o Criador, iniciou tudo no princípio com a ação tríplice. Ele criou os céus e a terra. O seu espírito se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Gênesis 1, versículo 1 ao 3. Ao dizer Deus, saiu dele o verbo e houve luz. Esse verbo se fez carne e se manifestou aos homens. João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que cheio de graça e de verdade. João 1, de 1 ao 4, versículo 14. Amém. Obrigado, irmão Henrique. Então os irmãos observam que aquilo que nós já explicamos lá no primeiro tópico, aqui agora veio bem frisado, às vezes a gente quer adiantar, né? Esse meio, e adianta alguma coisa. Mas os irmãos observam que quando Deus diz, haja luz, a palavra ou o verbo, como o próprio Jesus escreve, ou fala, e João escreve, no seu capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, então a palavra era o verbo. Então Jesus já estava no princípio, e observa mais que lá o Espírito se movia, é aquele que traz movimento. Que o Senhor possa te ajudar, que o Senhor possa alcançar o teu entendimento, para que você possa ter um entendimento melhor. Deixa eu ler aqui o versículo 14, do primeiro capítulo de João, é uma das referências que pedem para nós, como ele diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui já ele está falando de quando ele veio, ele se fez carne e se manifestou entre nós. E foi necessário que Jesus Cristo pudesse vir ensinar, sofrer, morrer, mas ressuscitar, para que nós pudéssemos ter direito de vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite,
falando de Deus Pai, falando de Deus Filho, falando do Espírito Santo, pois o próprio Jesus, ele dá testemunho. Ele diz que era necessário ele ir para que viesse um outro Consolador. E ele diz na sua palavra, para estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos todos os dias da nossa vida a companhia do Espírito Santo. Se você ainda não sabia, ou quem sabe não percebia, a partir de então, você tem absoluta certeza, o Espírito Santo está todos os dias na sua companhia. Agora, há momento que a gente falha, há momento que a gente tropeça com palavras, com ações ou com alguma coisa, com pecado, e o Espírito Santo ele não habita onde está o pecado. Então é necessário que a gente nos santifique para que o Espírito Santo possa estar habitando dentro de nós. Eu sempre costumo dizer, nós que somos um ser social, a gente geralmente não costuma estar dentro de um ambiente muito sujo. É ou não é, irmãos? Você está dentro de um ambiente sujo, aqui vai incomodar, ou você limpa ou você sai. Não é assim? Da mesma sorte é o Espírito Santo. Ele não vai habitar em um templo sujo. Ou ele limpa esse templo, a gente dá lugar para ele limpar, ou infelizmente ele sai. Pois muitas das vezes fomos alcançados por Cristo, fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas as práticas do pecado cotidiano acabam sujando o nosso templo, que é o nosso corpo. E aí o Espírito Santo acaba se ausentando de nós. Se você quer que ele permaneça na tua vida, é necessário que você tenha uma comunhão íntima com Deus e que a tua vida esteja sempre limpa para que ele possa habitar dentro de você. Tem algum comentário aí dos nossos irmãos? Nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta da parte dos nossos irmãos? Quero agradecer. Significa dizer que está tendo alguma compreensão, né? Nós vamos agora para o 2.2. No tratado inicial com o homem, ponto A. Quando da sua criação o Criador disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, ficando clara a existência da ação pluralizada. Gênesis 1, versículo 16. B. Quando da ocasião do julgamento do homem pela sua desobediência no Éden, Deus disse: o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 22. Mais uma vez, a expressão do Criador indica pluralidade. Então, daí para os irmãos entender, quando a Bíblia nos expressa falando da pluralidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nós aqui observa dentro desse texto, o próprio Deus na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se fosse apenas Deus único, não fosse a Trindade, ele dizer: agora eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e semelhança. Mas, no entanto, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está falando no plural. E significa dizer que a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já estava lá. E até mesmo na destruição, Deus também, ele expressa mais uma vez que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. E foi uma das coisas que o homem desejou. Observa que quando a serpente chegou ali no jardim do Éden e encontra Eva, é uma cena bem interessante, né, irmão? Você imagina, Eva está ali, quem sabe, ocupada com seus afazeres, e de repente chega lá uma serpente e começa a conversar com Eva. E ela diz: não foi assim que Deus disse, para vocês comer de tudo que tem no jardim? E Eva disse: não, Deus nos disse que nós podíamos comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. A serpente era sagaz e ela diz assim: olha, Deus só falou assim porque ele sabia que no dia que vocês comessem, vocês iam ficar igual Deus, sabendo o bem e o mal. Até aquele instante, o homem apenas sabia o bem, não sabia nada do mal. E eu pergunto para você, que necessidade tinha de nós saber o mal? Nós só precisávamos saber do bem.
Eu digo, quantas pessoas que estão apavoradas, tantas notícias ruins, não é? O mal, na verdade, tem predominado. E se nós só soubéssemos o bem, se no mundo só existisse o bem, tenho certeza que aqui seria um paraíso. E eles estavam, de fato, no paraíso. Tanto é que Deus diz, o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Foi necessário Deus tirar aquele homem que tinha colocado lá no jardim, para cuidar do jardim e ser expulso da terra. E o mais interessante que eu acho de tudo isso, é que Deus diz, maldita é a terra, por causa do homem. Passará a produzir espinho. Então, no meu entendimento, do que Deus diz ali, a terra ela não tinha espinho, e passou até espinho justamente por causa do pecado do homem. Que nós tenhamos cuidado, irmãos, porque tivemos uma segunda chance. Quando Jesus veio e morreu no Calvário, ressuscitou dentre os mortos, e isso ele estava dando o que? Para nós uma nova chance de nós sermos como Deus, e dando-nos uma oportunidade de estarmos junto de Deus. Que você não perca essa oportunidade, e que nós possamos aprender muito com esta lição. Até aqui está tudo certo? Eu espero que você tenha compreendido. Não é uma lição que nós vamos estar demorando tanto, porque muitas pessoas acabam cansando, né? Mas nós vamos aqui para o ponto 3, no início do ministério de Jesus. Vai lá para nós, irmão. Por ocasião do batismo de Jesus nas águas, o Deus único enviou seu Filho para que, na unção do seu Espírito, iniciasse o plano redentor da humanidade. O batismo foi o ponto marcado para que Jesus fosse apresentado como executor desse plano. A apresentação desse importante projeto contou com a ação tríplice da manifestação do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostra-os agindo de forma comum para o mesmo propósito, como, por exemplo, por ocasião do batismo de Jesus nas águas do Jordão. O Espírito Santo desceu sobre o Filho logo que saiu das águas. O Pai falou do céu: "Este é o meu Filho amado em que me comprazo." Mateus 3, versículos 16 e 17. Está aí mais um versículo que comprova a Trindade Santa. No batismo de Jesus, o texto expressa claramente que quando Jesus foi ao Rio Jordão, interessante que João todos os dias ele estava ali, com aquele culto, aquele trabalho espiritual, batizando pessoas, pregando no Jordão. Muitas pessoas vinham para ser batizadas por ele, até que Jesus chega. E quando Jesus vai chegando, ele diz: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E quando Jesus chega até João e diz para ele batizar a Jesus, ele diz: "Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu aqui a ti, você vem a mim." Aí Jesus diz: "Para que se cumpra todas as Escrituras." Por isso eu quero dizer para você, querido irmão, para você, querida irmã, que ainda não é descido sobre as águas, a importância de ser batizado. Quando nós batizamos, nós estamos cumprindo com a justiça de Deus. E quando nós não permitimos ser batizados, significa dizer que nós não estamos aceitando cumprir a justiça de Deus nas nossas vidas. Jesus poderia muito bem ser exaltado e dizer: "Não, é verdade, João, eu vou te batizar e ponto final, sai daqui de boa e acabou a conversa." Que necessidade tínhamos de nós batizar? Agora eu te pergunto, que pecado Jesus tinha para batizar? Porque o batismo, na verdade, é sepultamento de pecados. Mas Jesus ali estava simplesmente mostrando para nós a necessidade, porque nós somos pecadores. Nós sim precisamos do batismo. E quando a gente batiza, no batismo que Jesus foi batizado, nós estamos cumprindo com a justiça de Deus e com aquilo que Jesus primeiramente fez por nós, para nos dar o direito de vida eterna. Agora, quando Jesus sai das águas, uma voz no céu, as pessoas passam a ouvir, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em que tenho prazer", em alguma versão de Bíblia. E naquele instante as pessoas também viram descer do céu um pombo, que era o Espírito Santo em forma de pombo, sobre a cabeça de Jesus. Ali está a presença da Trindade. Jesus está saindo das águas. A voz no céu que ouvia, a voz de Deus Pai: "Este é o meu Filho." E o Espírito Santo em forma de pomba, pousando sobre Jesus. E os irmãos podem observar
que Jesus, antes de descer as águas batismais, o seu ministério não iniciou, ele só inicia seu ministério após o batismo. E tem muitas pessoas querendo fazer ministério, formar ministério, sem batizar, sem passar pela convenção, e eu preciso te dizer, precisa ter uma organização, e Jesus deixou isso muito bem organizado e claro, para que nós não se perca com tantas coisas. E eu digo aos irmãos, há muitas coisas acontecendo no mundo moderno, muitas pessoas querendo mudar os princípios, mas a Bíblia nos diz que nós não podemos fazer um fundamento ou colocar um outro fundamento naquilo que já está posto. Não tem como você fazer um outro fundamento naquilo que já está feito. Então, Jesus Cristo, Ele na verdade é este fundamento que nós ficamos com esta palavra nesta noite. Para encerrar, nós vamos estar lendo aqui o 3.2, Jesus e a continuidade de sua obra, por favor. Saiu lá? Jesus Cristo, quando se referiu à continuidade da obra da igreja, fez alusão à trindade implícita quando prometeu outro Consolador, referindo-se ao Espírito Santo que ele rogaria ao Pai para enviá-lo sobre a igreja. Certa feita, quando Jesus preparava os seus discípulos para a sua partida para o Pai, ele disse: convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. João 16, 5, 6. Mostra assim a ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a continuidade da obra da igreja sobre a terra. Então, mais uma vez, o versículo que eu já tinha dito para vocês antes, está no livro de João, no capítulo 16, versículos 5 e 6. Você que tem Bíblia, por favor, marque. Após a nossa aula, você senta, lê, cuidado, porque aqui mais uma vez está a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o próprio Jesus dando testemunho, ele dizendo que era necessário que ele ia para o Pai, porque se ele não fosse, não viria o Consolador. Então ele está dizendo que lá está o Pai, está também o Consolador, o Espírito Santo. Era necessário ele voltar para o Pai, para que o Consolador viesse para estar conosco. Eu confesso para os irmãos que, se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o que seria de nós? E observa um detalhe, os discípulos que seguiram Jesus, que aceitaram Jesus, que caminharam com Jesus, quando Jesus é morto, é crucificado, e até mesmo quando Jesus ressuscita, e antes do Espírito Santo vir, eles estavam todos amedrontados. Observam que os 3 dias que Jesus foi morto, foi crucificado, os discípulos ficaram presos dentro das suas casas, não saíam para nada, com medo dos judeus. Eles ali precisavam de um combustível, de algo maior para que pudesse mover eles, para eles levar o Evangelho. Mas, no entanto, eles estavam com medo. Observa que no 3º dia, ou no 2º dia, Pedro decide pescar. Ali vai Tiago, vai João, vai outros discípulos com ele. Diz: já que você vai pescar, nós também vamos com você. E passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. E quando foi de manhã cedo, Jesus aparece e diz: tem alguma coisa para comer? E ele diz: não, nós trabalhamos a noite inteira, mas não conseguimos pegar nada. E Jesus disse: lança a rede à direita do barco. E quando eles lançaram a rede à direita do barco, eles pegaram tanto peixe que encheram 2 barcos e saíram a pique. Queridos, Pedro então desconfia e diz: é Jesus. E o texto diz que ele cingiu e pulou na água e foi ao encontro de Jesus. Eu quero dizer que aí começa o trabalhar. Mas quando Jesus é assunto aos céus, e ele deixa para os discípulos ficar no cenáculo em Jerusalém, até que fosse revestido de poder, eles ficaram lá 10 dias orando e buscando a face do Senhor. E no 10º dia, quando o Espírito Santo desce, eles todos é cheio do Espírito Santo. A partir desse dia, eu digo que foi a inauguração da igreja. Os discípulos saíram dali corajosos, até porque toda a cidade vieram observar aquela situação que estava acontecendo, aquele barulho. E aí alguns diziam bem assim:
Esses homens estão cheios de morte, estão bêbados uma hora dessa. E Pedro toma a palavra e começa a pregar com ousadia do Espírito Santo, e a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas se rendeu aos pés do Senhor. Quero dizer para você que se não fosse o Espírito Santo, nós não tínhamos coragem de pregar, nós não tínhamos coragem de cantar, nós não tínhamos coragem de sair na rua, mas por causa do Espírito Santo é que nos move, que nos faz pregar o Evangelho, e nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus para todo que nele crê. Que Deus te abençoe, espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Iremos ler apenas a conclusão desse texto, e que Deus possa abençoar a tua vida, e prometo na terça-feira estar aqui com uma aula mais dinâmica. Tudo é novo, a gente chega aqui meio perdido, mas nós vamos aprendendo com você. Peço você, amigo, ouvinte, nos ajude, você pode nos ajudar a melhorar também, tá certo? Irmão Henrique, vamos ler a conclusão? Como se percebe tanto da criação de todas as coisas, como no início do processo de redenção da humanidade por Jesus Cristo, o Deus Uno esteve presente em ação distinta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Nós tivemos um pequeno atraso no início da nossa aula. Quero aqui agradecer a irmã Mádia, ao irmão Henrique. Muito obrigado por vocês estarem aqui nos auxiliando. Na quinta-feira nós vamos estar aqui, se Deus quiser, às 8 horas. E na quinta-feira eu prometo aos irmãos não chegar com atraso. Felizmente somos humanos e somos falhos, mas eu peço aos irmãos, estejam conosco. Tenho certeza absoluta que nós vamos estar aqui trazendo estudo da Palavra de Deus para a edificação das nossas vidas espirituais. E eu quero nesta noite estar orando, agradecendo a Deus, você que até agora está aí conosco, a nossa irmã Luzia, a irmã Luzia, a irmã Elisete, a irmã Jane, o irmão Cledson. Muitas pessoas entraram aí para falar conosco, irmã Elisamar, a irmã Lourdes. Deus abençoe a vida de vocês, irmão Carlos. Quem é mais? Irmã Esther, paz do Senhor, irmã Esther, irmão Jorge. Prazer muito grande, viu? Irmão Afrânio. Pastor Afrânio é uma bênção, viu? Ontem eu vi a sua live, viu, pastor Afrânio? Estava lá falando dos salmos, né? Deus abençoe a tua vida. Ontem eu não apareci nas redes sociais, eu no momento de estar fazendo a transmissão, fui ontem atrás das nossas revistas, por isso que ontem eu não entrei para falar com os irmãos. Amanhã nós não vamos ter culto, nós não vamos ter trabalho, mas eu passo lá para orar por você, te dar pelo menos um abraço, tá certo? Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar terminando a nossa aula e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que nos deu de poder aqui estar. Bondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado, Senhor, por esta aula. Espero, Senhor, ter sido objetivo e que esta palavra possa ter chegado no coração deste ouvinte de uma forma abençoada. Pai, o meu pedido é que cada um seja instruído pela tua palavra e que teu Espírito Santo, meu Deus, possa nos ajudar para que a gente não perca a vida eterna. No nome de Jesus Cristo eu te peço, dá-nos uma noite de paz, guarda-nos e dá um sono tranquilo. É o que eu te peço, por fé te agradeço, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado, meu querido irmão, muito obrigado, minha querida irmã, e amanhã, se Deus quiser, eu vou estar com você, fazendo um bate-papo e orando com você, e na quinta-feira nós vamos estar com o nosso culto de ensino da palavra ou culto de doutrina. Você gosta de culto de doutrina? Se você gosta das escrituras, gosta do culto de doutrina, você é meu convidado e convida mais outra pessoa. E se você puder, antes de você sair, compartilhe essa live com seus amigos, tá certo? Tenho certeza absoluta que vai ajudar alguém. Fique na paz do Senhor e até amanhã, querendo Deus.